Meus queridos, nós devemos sempre ser gratos ao Senhor por estes momentos em que Ele nos concede de podermos ouvir a sua palavra. Porque a revelação da palavra é tudo o que nós precisamos. Então prepare agora o seu coração para você ouvir, não o que eu vou dizer, mas o que Deus tem para te revelar. Porque quem ouve o pregador tropeça e cai. Quem ouve a religião também vai ter problema. Mas quem ouve a voz de Deus, não digo que nunca vai ter problema, mas essa pessoa ela aprende como lidar com os problemas deste mundo. E o mais importante é que quem dá ouvidos ao que Deus diz, recebe por meio da palavra a fé e o poder necessário para resolver qualquer situação. Porque o Senhor Deus, Ele nunca nos dirá algo que não seja verdade. Tudo que está escrito na palavra de Deus é a mais pura verdade. Pode crer porque vai se cumprir na sua vida. Basta você confiar e pleitear o seu direito. O conselho que Deus nos dá, ele é a solução dos nossos problemas. E naquilo que Ele nos faz entender quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos a pregação, é que está o poder que nós precisamos para dar solução no nosso problema, para dar a volta por cima. Eu tenho falado isso muitas vezes e a pessoa ainda não entendeu. Tem gente que parece que não entende, a cabeça dura. Preste atenção. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia ou ouve a pregação, uma determinada coisa toca no seu coração. Aquilo que tocou no seu coração, aquela palavra que você entendeu, ali está o poder para resolver o seu problema, para dar a solução do seu caso. Agora, você só sente esse toque quando você presta atenção e pega a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a respeito de alguns homens de Saul que se ajuntaram a Davi depois que Saul morreu. O relato bíblico a respeito desses homens nos dá um ensinamento muito importante, porque nos mostra como é que nós devemos ser, caso o nosso desejo seja tornarmos um vencedor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo número 8. Diz assim: dos Gaditas. Gaditas eram os descendentes daquele filho de Jacó chamado Gade. Jacó teve 12 filhos, e estes formaram as 12 tribos de Israel. Depois da morte de Jacó, cada um foi para o seu lugar. Então diz aqui, dos Gaditas se ajuntaram a Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar bem o escudo e a lança, e os seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. O que está dizendo aqui? Está dizendo, preste atenção, porque os fatos históricos narrados na Bíblia, eles são para nós como uma alegoria. O que é isso? Isso é que eles transmitem para nós ensinamentos em sentido figurado. Coisas que aconteceu no passado e que estão narrados ali, são ensinamentos para nós em sentido figurado. A gente precisa da inspiração divina para entender o que estes acontecimentos do passado têm para nos ensinar. Então preste atenção, porque são detalhes que faz de pessoas, algumas vencedoras e outras continuam na mesmice, porque não presta atenção. Está dizendo aqui que depois que Saul morreu e toda a família de Saul foi morta, os valentes da tribo de Gade, os guerreiros de Gade, eles passaram para o lado de Davi. Eles deixaram os lugares deles, vieram se unir a Davi na fortaleza no deserto. Por que eles fizeram isso? Porque eles deixaram tudo que possuíam, suas casas, suas terras, e vieram se unir a Davi. Porque eles viram que Davi seria o futuro rei de Israel.
Davi é quem iria dominar. Eles sentiam que Davi tinha a unção de Deus e sabia que Davi é que ia dominar sobre o povo. Então eles deixaram tudo que tinham e vieram para Davi. Vieram se unir a Davi. Isso é o que cada pessoa deve fazer quando ela sente, quando ela entende que Jesus é o Senhor de tudo, que Deus está no controle de tudo. Quando você entende que o céu é quem tem o domínio sobre todas as coisas, que Jesus é que é a sua salvação, o único que pode dar um jeito na sua situação, que Ele é o único capaz de te abençoar e te dar um futuro, o que você tem que fazer? Deixar tudo que te ensinaram sobre religião e vir para o Evangelho. Porque o Evangelho não é religião. Diz a Bíblia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Não tem nada a ver com religião. Então, eu não estou dizendo agora que você tem que abandonar os seus familiares, seus sonhos, seus compromissos, não. É o contrário, você tem que pegar todos os seus sonhos, seus desejos, suas vontades e colocar isso tudo diante de Deus, submeter-se a Jesus, confessar os seus pecados, obter o perdão de Deus e colocar tudo o que é desejo seu nas mãos de Deus, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Então, quando você reconhece que Jesus é o único Senhor da sua vida, então Ele passa a ser o seu comandante. Você começa a seguir a direção que Ele te mostra. E então você é bem-sucedido. Você se realiza na vida. Agora preste atenção no que diz aqui. Diz que todos eram homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar bem o escudo e a lança. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os homens valentes sabiam manejar bem o escudo e a lança, as armas que eles tinham. Toda pessoa que crê no Evangelho, ela se torna uma pessoa valente, uma pessoa corajosa. Diz a Sagrada Escritura, em Provérbios 28, versículo 1, que o ímpio foge sem ninguém os perseguir, mas os justos são intrépidos, são corajosos como o leão. O ímpio é aquela pessoa que ele não tem respeito pela palavra de Deus. Ele conhece a palavra, conhece a Bíblia, já ouviu falar, mas ele não respeita. Essa pessoa ela vive assombrada, com medo de tudo. Ouve falar que tem uma doença por aí, ela já fica toda, perde o juízo. Só de ouvir falar que está acontecendo alguma coisa, que uns e outros estão morrendo disso, daquilo outro, ela fica amedrontada. E ela já se submete a tudo que mandam ela fazer, ela vai e faz. Não viu nada acontecer, a não ser o que disseram para ela. Quiseram que ela visse, então mostraram, mas ela mesma não testemunhou nada. Mas o que acontece? Ela acredita naquilo. E ela se submete a coisas absurdas sem pensar, sem raciocinar. Por quê? Por causa do medo. E por que isso? Porque essa pessoa ela é ímpia. Ela não crê de verdade em Deus. Ela não respeita a palavra. Ela não tem fé naquilo que a Bíblia diz. Então ela acredita no que diz o jornal, no que diz a televisão, no que diz o político. Tudo que fala para ela fazer, ela vai e faz. Porque é uma pessoa ímpia, não crê em Deus, não respeita a Deus. Ela não crê que o Senhor é um Deus fiel em guardar e proteger o seu povo. Por isso essa pessoa deixa de viver a sua liberdade para viver fugindo sem que ninguém esteja perseguindo ela. Ela própria abre mão da liberdade dela. Abre mão do direito dela viver como ela quer para se submeter a certas coisas que aqueles que se consideram senhores dela a mandam fazer. E isso acontece com os justos? Não acontece. Por quê? Porque aqueles que são de Cristo e que por Ele foram justificados dos seus pecados, são pessoas valentes. Os valentes de Cristo sabem a quem eles pertencem. E eles têm plena certeza de que o seu Senhor é Deus no céu e na terra. É Senhor sobre a morte, porque dele vem a vida. Por isso o justo é valente. Ele é intrépido como o leão. Ele não foge, ele não se deixa amedrontar. Quem é de Deus é assim. Então, se você é uma pessoa que diz ser de Deus,
Mas se você é um covarde, permite que os outros amedrontem você com mentiras, com notícias falsas, coisas infundadas, e fica aí assustado com o quadro que o diabo pinta diante dos seus olhos, fica temeroso de que se você não se proteger, algo ruim pode te acontecer, você ainda não conhece o Deus da Bíblia. Não conhece. Porque se você conhecesse o Deus da Bíblia, você não agiria assim. Você pode até ser uma pessoa muito religiosa, mas o Deus verdadeiro você ainda não conhece. Você só vai conhecer o Deus Todo-Poderoso quando você deixar de lado todo aquele preconceito, toda aquela bagagem que você traz consigo, oriunda da sua religião. Quando você se despojar daquilo tudo que a religião te ensinou, abrir o seu coração para ouvir e crer naquilo que está escrito na Bíblia e não naquilo que os homens inventaram, então você vai conhecer o Deus verdadeiro, porque o poder dele vai manifestar na sua vida e você vai ver como a coisa funciona. E quando você o conhecer, você vai se entregar a ele de corpo e alma, e você vai deixar de ser uma pessoa insegura e vai aprender a confiar nele, e nunca mais você vai viver amedrontado por coisa alguma. Afinal, está escrito em Isaías 41:10, não temas, o Senhor disse, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas isso, o que é religioso, ele nunca viu isso, nunca ouviu, não sabe o que Deus falou. O engraçado é que se você perguntar para qualquer religioso se ele crê em Deus, ele vai dizer que crê. Mas experimenta perguntar para ele ou para ela o que foi que Deus disse que ele acreditou. Ele vai ficar todo enrolado porque ele não conhece a palavra de Deus, não sabe aquilo que Deus prometeu, por isso ele não crê, não tem fé. Ele pensa que tem, ele fala que tem, mas não tem. Ele não sabe o que Deus prometeu. Você tem fé em quê então? Para mim acreditar em você, eu tenho que ouvir aquilo que você falou e ponderar, creio ou não creio. Se você não ouviu nada que Deus falou, você não crê em nada. Por isso, essas pessoas se comportam como pessoas covardes. Elas vivem com medo de tudo o que inventam por aí. Você tem que ser valente contra o pecado. Você tem que ser valente contra os demônios. Tem que ser valente contra toda a obra de Satanás. Se o Senhor chama você para fazer uma determinada obra, lhe aponta um caminho, vá. Você não tem o que temer. Está escrito em Apocalipse 21, versículo 8, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos não vão tomar posse daquilo que Deus preparou para ele. Vai ficar sempre na mesmice. Ah, mas e se eu tentar e não conseguir quebrar a cara? Nem pense nisso. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, desde que a sua confiança esteja posta em Deus e você esteja agindo dentro da palavra, de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que você sentiu de Deus, você pode. Pode e você consegue. Mas se você se acovardar, se você deixar a mínima dúvida entrar no seu coração, não faça, você já fracassou. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim daqueles que creem para a salvação. Amém? Então veja o que diz em 1 de João capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Acabou, meu irmão. Não temos que temer situação nenhuma. Pode o diabo armar o que ele quiser, pode fazer contra nós o plano que for, não vai lograr sucesso. Ele sempre vai usar pessoas que estão na mão dele para tentar nos fazer desviar do que Deus tem para nós. Mas em vão. No versículo 5 de 1 João capítulo 4, versículo 5 diz: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus,
Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem coisas que não adianta a gente falar, porque a pessoa está tão tomada pelo medo que ela não quer ouvir. Ela prefere acreditar na televisão, no jornal, no político, no ator, na atriz, mas não quer acreditar na palavra de Deus. Por quê? Porque é do mundo. Ela não é uma pessoa de Deus, é uma pessoa do mundo. Ela não confia em Deus. Mas aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus e dá graças a Deus. Então, Deus só vai poder te usar, só vai poder se manifestar na sua vida, o poder dele, quando você for um verdadeiro valente nas mãos dele. Deus não gosta de covarde, não chama covarde. Aliás, está escrito que os covardes e os tímidos não herdarão o reino de Deus. Covarde não entra no reino de Deus. Tem que ser valente, tem que ser corajoso, tem que ser forte para lutar. Confiar em Deus. Voltando a 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, diz que eles se uniram a Davi e estavam todos prontos para guerrear. Todos eram homens valentes, preparados para a guerra. Deus quer ver em você essa disposição para a luta. Você precisa se apresentar a Deus pronto para fazer a vontade dele, porque ele tem um plano para a sua vida. Deus não desperta ninguém para ficar acuado e escondido. Se um dia você ouviu o Evangelho e sentiu a fé brotar no seu coração, é porque naquele dia Deus estava falando com você. Estava chamando você, despertando você para ser uma pessoa vencedora. Pode escrever isso. Se um dia na sua vida, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a pregação da palavra, ao ler a Bíblia, você sentiu o toque de Deus, Deus estava chamando você. Ele chamou você, convocou você para fazer de você uma pessoa vitoriosa. Agora, é claro, precisa você atender, porque ele não vai te obrigar. E quando ele te chamou, ele já está com tudo preparado para que você seja uma pessoa vencedora. E ele despertou você, não é para você ficar acuado ou escondido. Não, Jesus falou que ninguém acende uma lâmpada e esconde ela debaixo de um cesto. Se ele acendeu a chama no seu coração, não é para você ficar escondido. É porque ele quer colocar você num lugar de destaque. Ele quer colocar você num lugar de destaque. Como se faz com uma lâmpada. Acende-se uma lâmpada e coloca onde? Debaixo do cesto? Debaixo da cama? Não. Coloca a lâmpada num lugar onde todo mundo possa ver, onde ela possa iluminar aquele local todo, para que ela possa ser vista e alumie tudo. Então nós temos que permitir que Deus venha nos usar de acordo com a vontade dele. Nós temos de orar e dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor coloque nos meus olhos aquela visão que eu não tenho, que o Senhor coloque no meu coração aquela decisão que eu ainda não tomei, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus vai então te mostrar, te dar uma missão que Ele tem preparado para você, e nesse caminho você vai se tornar um vencedor. É nesse caminho que você vai se realizar na vida. Agora, atente para um fato que diz aqui, que todos aqueles guerreiros valentes eram valentes e sabiam manejar bem o escudo e a lança. O que significa isso? Significa que eles estavam armados e sabiam usar as suas armas. Não adianta eu ter armas se eu não souber usar, concorda? Então, nós temos que saber usar as nossas armas. Que armas são estas? São as armas que Deus colocou à nossa disposição. É a palavra e o poder dele. Isso ele colocou à nossa disposição. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, dizendo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então você que é uma pessoa de Deus, precisa conhecer a Bíblia.
Deus só vai poder usar você e colocar você numa posição de destaque e te dar a vitória sobre o seu inimigo quando você souber usar a sua arma. Porque Ele te deu uma arma, mas se você não usar, o inimigo te vence. Você precisa estar enraizado na palavra e saber usá-la na hora certa, porque ela, a palavra de Deus, é que é a espada com a qual não só você vai se proteger das investidas de Satanás, como também você vai colocar ele para correr. Se você não está vencendo na vida, é porque você não conhece a palavra de Deus. Você não está se esforçando para aprender a palavra de Deus, para aprender a usar a arma que Ele colocou à sua disposição. Quando você tem uma arma poderosa para destruir tudo o que for necessário, e você sabe usar essa arma, você vence qualquer inimigo. Mas se você não souber usar, qualquer inimigo te derrota. Então preste atenção, porque a palavra de Deus, ela é a nossa arma contra o inimigo. Assim como uma espada, ela é uma arma de defesa e também uma arma de ataque. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, Ele disse para Jeremias: olha, eu te ponho hoje, nesse dia, sobre as nações e sobre os reinos. Quando Deus chamou você para o Evangelho, Ele fez a mesma coisa. Ele colocou você sobre as nações e reinos. Que nações e que reinos? Sobre o reino do mal. Ele te deu poder. Jesus falou: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Mas o que? Você tem que aprender a manusear bem, a usar de maneira correta a arma que Ele te deu. Então Deus falou para Jeremias: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre reinos, para quê? Para arrancares, para derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, quando nos chama, nos envia para fazer a obra, Ele nos dá autoridade e poder para arrancar o mal pela raiz, derrubar a fortaleza do inimigo, destruir a obra dele por completo. E também, para depois disso, você abençoar a pessoa, fazendo com que os sonhos dela venham a ser reconstruídos e a vida dela seja reedificada. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Um outro ensinamento para nós. Diz aqui que os seus rostos eram como rostos de leões. Eles eram determinados. Quando o leão põe os olhos numa presa, ele não fica ali pensando: será que eu corro atrás dela ou será que eu não vou? Acho que eu vou procurar outra, pode ser que essa não é para mim, pode ser que eu não consiga apanhar. Não tem nada disso não, meu irmão. Ele fita os olhos na presa, parte para cima dela e dá no que dá. Ele não fica pensando, não fica com medo: mas e se eu não conseguir, os outros leões vão rir de mim? Não tem nada disso. Ele botou os olhos naquilo ali, ele partiu para cima. É assim que nós temos que ser, pessoas determinadas. Eu vou conseguir a minha bênção, essa bênção é minha, eu não vou deixar escapar, é a minha oportunidade, eu vou conseguir. E não fique esperando cair do céu, não. Vai à luta. Deus tocou no meu coração para fazer algo, fique firme, vá e faça. Eu vou conseguir. Você tem que ter essa determinação. Você pode até não saber como é que vai fazer, como é que vai ser a coisa, mas não tem coisa impossível. Pode ser a coisa mais impossível para você, pode ser, mas se você for uma pessoa determinada, você vai conseguir. E um detalhe, diz ainda: eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Não eram preguiçosos, não eram vagarosos, eles eram ligeiros. Tem gente que para as coisas fáceis são ligeiras, para as coisas do mundo, para cometer o pecado, é uma pessoa ligeira. Correr no plano é fácil, né? Correr aquilo que te agrada, né? Correr para fazer o que te agrada é muito fácil. É moleza.
Mas diz aqui que eles eram o quê? Ligeiros sobre os montes. Ligeiros como corças sobre os montes. Ser ligeiro e subir na montanha não é para qualquer um. Mas o valente de Deus, ele tem que ser assim. Você tem sempre que estar pronto e bem disposto. Quando você lê a Bíblia, não leia como se lê um livro de história, não. Não interprete como se o fato tenha ocorrido com esse ou com aquele personagem. Preste atenção, é aquilo que eu expliquei, a Bíblia, os fatos históricos que estão ali, são sentido figurado para nós hoje, tem ensinamento grande para nós. Mas se você lê a Bíblia pensando, isso aconteceu só com aquele personagem, você não vai entender nada. Você tem que orar e pedir a revelação. Meu Deus, o que isso diz para mim hoje? O que isso tem a ver comigo hoje, com o meu dia, com a minha vida? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que deixar o Espírito de Deus falar no nosso coração. Eu não posso pegar a Bíblia para ler com pressa. Não, tem que ser com calma. Você tem que examinar a Bíblia. Lê com atenção, procurando um segredo, um tesouro ali. Ali, quando você abriu a Bíblia, abra com esse pensamento, aqui tem um tesouro para mim. Tem uma coisa secreta aqui para mim, uma bênção para mim. Eu preciso ler para entender, para encontrar o que é que Deus quer dizer para mim hoje. Porque quando você entende, você tem a vitória. Então, leia a Bíblia deixando o Espírito de Deus falar no seu coração. Não tem essa, eu não leio porque eu não entendo. Não entende porque não lê. Se você lê, você vai entender. Mas leia com calma, palavra por palavra. E ore, meu Deus, o que isso quer dizer? O que isso significa? É isso que eu faço, é assim que eu explico para você. A palavra de Deus é desse jeito que você tem que ler. Porque o que foi feito no passado com aquele personagem, como eu estava dizendo, não leia pensando, isso aconteceu com o fulano, não. Aconteceu com o fulano, mas é um exemplo para você, é um sentido figurado, tem um ensinamento para você, que se você fizer o mesmo que o fulano fez, você vai receber a mesma bênção, ou ainda maior. Então, você tem que ler pensando, não aconteceu com aquele personagem, não. Deus pode querer fazer de você as promessas feitas na Bíblia, elas são para você. Tudo que foi feito no passado, ela é para mim e para você. Vale para nós hoje. Então, se no passado o Senhor usou pessoas que foram fiéis a Ele, por obedecer a Ele, hoje é a mesma coisa. Aquelas pessoas já cumpriram seus dias. Hoje Deus quer usar a mim, a você, e fazer de nós uma bênção. Então, não leia a Bíblia pensando, aconteceu com aquele personagem, não. Leia e entenda. O que Deus fez com aquele personagem naquele tempo, Ele é poderoso para fazer comigo, é poderoso para fazer com você, desde que eu e você nos comportemos como aquele personagem. E tenha fé. E por falar em fé, vamos ver agora o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo 11. Mas vamos ler a partir do capítulo 1. Está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tem uma tradução que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Porque pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Não tinha nada, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e assim foi. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que a fé, ela é uma certeza que nós temos, que nós vamos obter aquilo que a palavra de Deus diz que vamos obter. Isso é fé. Quando você lê a Bíblia e acredita, eu vou ter o que está escrito aqui, que falou que eu vou ter. Pronto, é fé. Se você duvida, não é mais, não tem fé. Então, preste atenção, porque o que a palavra de Deus diz que nós vamos ter, mesmo que não haja o menor indício de que vai acontecer, ainda que tudo indique o contrário, aquilo que nós não podemos ver de modo algum, vai acontecer. Um exemplo disso foi o dilúvio. No versículo 7 diz que pela fé Noé,
divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele construiu uma arca e condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Presta atenção, quando Deus falou que ele ia mandar um dilúvio para destruir a terra toda, destruir toda a criação, Deus mandou Noé fazer uma arca, porque Noé era agradável aos olhos dele. Então ele falou com Noé: faz uma arca para salvar você e sua família. Noé era uma pessoa temente a Deus, e Deus então deu as instruções de como a arca deveria ser feita naquela ocasião. Não podia haver nem sinal de chuva no céu. Dizem os estudiosos que Noé tinha 480 anos quando Deus mandou ele construir a arca. E a Bíblia diz que Noé entrou na arca quando ele estava com 600 anos. Então, imagino que 120 anos, durante 120 anos, ele foi avisando os moradores, pregando que se arrependessem dos seus atos, porque Deus ia mandar um dilúvio para acabar com tudo. E o pessoal zombava dele, mas ninguém acreditava que Deus ia fazer isso. Eles pensavam: mas esse velho pirou agora. Agora esse velho ficou doido. Está construindo uma arca aqui, não tem nem água, onde é que ele pensa que ele vai navegar com essa arca toda? Mas Noé insistia. Deus falou que vai mandar um dilúvio e vai acabar com tudo. Vocês se arrependam dos pecados, porque essa barca é para a nossa salvação. Mas ninguém quis acreditar nele. Por quê? Porque ninguém conseguia ver um sinal de chuva naquele tempo. Não tinha sinal de chuva, não tinha água ali. Noé era um homem de fé. Ele acreditou na palavra de Deus, ainda que ele não pudesse ver coisa nenhuma. Não se via sinal, mas ele acreditou. Os outros não acreditaram. E o que aconteceu? Morreram todo mundo. A fé é a certeza que Deus cumpre aquilo que ele diz. Então, se eu leio a Bíblia, abro a Bíblia, leio um versículo, e Deus está dizendo aquilo ali, posso acreditar, porque ele disse vai acontecer, vai cumprir. Não é preciso existir algo visível para que a palavra de Deus venha se cumprir. De acordo com Romanos 4,17, Deus convoca à existência as coisas que não existem. Está escrito. E ele chama as coisas que não são como se já fossem. Independente de nós vermos ou não, independente daquilo existir ou não. Quando ele fala, acontece. Então nós temos que crer, porque o que Deus fala se cumpre. Versículo 8 diz que pela fé Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber uma herança. Por herança aquele lugar. E ele saiu sem saber para onde ia. E pela fé, agora chegamos no Hebreus 11:11. Hebreus 11:11. Diz assim: pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Então preste atenção nesse acontecimento. Sara estava com 89 anos quando ela engravidou. Mas como é que aconteceu isso? Como se não bastasse a idade, todo mundo sabe que é impossível uma velha de 89 anos engravidar. Porque o organismo já não produz mais o óvulo. E para complicar mais ainda, Sara era uma mulher estéril. Ela sempre foi estéril, desde jovem. Então, como pode ter acontecido dela se engravidar? E com 89 anos? Pela fé. Diz aqui que diz na Bíblia, que pela fé ela recebeu a virtude. E é nisso que eu quero que você preste atenção. Porque Deus está falando aqui, está nos revelando algo muito importante. Preste atenção, porque talvez tenha algo na sua vida que você diz: não adianta. Isso eu nunca vou conseguir, isso eu não posso, não tem jeito. Eu nunca vou conseguir prosperar na vida. Eu sou uma pessoa despreparada. Eu tenho essa ou aquela dificuldade. Ninguém me dá oportunidade. Esquece isso. Você pode ter pouco estudo, você pode ser uma pessoa despreparada, mas quando a unção de Deus vem sobre você, ela te capacita para você fazer aquilo que Deus quer. Diz aqui que Sara, pela fé, recebeu a virtude.
ela foi fortalecida no seu corpo, ela recebeu o vigor de uma mulher jovem, que fez com que o organismo dela fosse capaz de produzir um óvulo que seria fecundado e traria Isaque ao mundo. Essa mesma virtude fez com que Abraão fosse fortalecido também no seu corpo já velho. Então, meu querido, minha querida, não tem nada no mundo capaz de frustrar o plano de Deus. Aquilo que Ele designou para você vai acontecer, se você não duvidar da palavra dele. A única coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia, ouvir a pregação, até você descobrir o que é que Deus quer de você. E quando você descobrir, você para? Não. Aí é que você lê mais, busca mais, porque Ele vai te dando instruções para fazer de você cada vez mais. Quando você descobrir isso, não fique esperando também, não. Seja ligeiro. Ligeiro como corça sobre o monte. Voltando lá em 1 Crônicas, diz que os gaditas eram tão preparados, tão treinados para o combate, que eles eram como corças, ligeiros nos montes. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que na Bíblia tem um monte de promessa que foi feita para mim e para você, e que eu e você ainda não conseguimos. É preciso ser ligeiro para tomar posse, porque senão a vida passa e nós não conquistamos coisa alguma. Se você fica dormindo na fé, você não conquista nada. Quando Deus toca no seu coração, vai fazer isso? Faça. Deus toca no coração, a gente recebe fé, nós recebemos naquele momento a virtude, o vigor, a força, a capacidade para fazer aquilo que antes nos parecia impossível. Então não fique aí parado. Sara, com quase 90 anos, pela fé, não por merecimento, não pelo que você faz ou deixa de fazer, é pela revelação que vem da palavra de Deus. A fé vem de ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve, entende a revelação da palavra de Deus, aquilo que Deus revela e fala no seu coração, aquilo produz fé, e a fé produz o fruto. É só você crer nisso. Então, veja o que a Bíblia diz. Pela fé, Sara recebeu a virtude para engravidar. Porque no caso dela, o problema dela era ser mãe. Se o seu caso for se tornar um empresário, você vai receber virtude para ser um empresário. Se o seu caso for evangelizar, você vai receber a virtude para evangelizar. Se o seu caso for prosperar na vida, você vai receber virtude para prosperar. E se for para você ser um doutor, uma professora, um cientista, um tecnólogo, ou seja lá o que for, que Deus tem virtude para te dar. Agora, não seja covarde. Tem gente que se acovarda, ouve Deus falar no coração, sente que aquela bênção é para ela, mas deixa passar. Ah, não vou conseguir, isso aí é imaginação minha. Não é não. Não é imaginação. Quando Deus fala, creia, porque Ele tem poder para fazer você um vencedor. Ele já te deu a virtude necessária para isso. Naquele momento que tocou no seu coração, Ele estava te dando a virtude. Recebeu a revelação, faça, produza frutos. Então, vamos ler de novo, Hebreus 11:11. Pela fé, não foi por mérito, não foi por merecer. Eu não tenho que fazer por merecer. Você não tem que fazer por merecer. Esse negócio de fazer por merecer é coisa de religioso. E ele está sempre correndo atrás, nunca chega na frente. Agora, aquele que tem fé, esse vence. Então está escrito, pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade. Não diz que ela engravidou, diz que ela recebeu virtude para engravidar. Ou seja, o organismo dela foi renovado, totalmente renovado. Ela recebeu virtude para conceber um filho, mesmo fora da idade. Meu querido, você pode totalmente estar fora dos planos do mundo. Mas quando Deus tem um plano para você e te revela, você recebe, Ele te dá essa virtude e você se realiza na vida. Não tem idade, não tem tempo, não tem situação financeira, não tem cor, raça, não tem nada disso. É pela fé. Por que ela recebeu essa virtude? Porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Deus é fiel. Creia nisso.
aquilo que Ele colocou no seu coração, aquilo que Ele falou pelas Escrituras, Ele vai fazer porque Ele é fiel. Aquilo que Ele falou no meu coração, Ele fará. Então, não fique olhando para a sua condição, para a sua situação, para a sua idade. Não olhe para as suas limitações. Ah, eu tenho esse e esse. Não, não tem problema. Para Deus não tem problema. Creia que Deus sabe o que Ele faz. Então, para Ele não tem impossíveis. Ele tem o poder para te fortalecer, para fazer de você aquilo que Ele prometeu. O Senhor sabe colocar palavra certa na sua boca na hora certa. Ele sabe colocar sabedoria no seu coração e também tem o poder para te exaltar, para tirar você do lodo, da lama, da miséria e colocar você assentado com os reis e com as rainhas da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, disse o Senhor por intermédio do profeta Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Agora preste atenção, o que significa querer e ouvir? Nem eu falar, eu quero, vou sentar aqui e vou ouvir, não. Não é você ser pacífico, não. Significa que você tem que querer e ouvir, é você ter disposição e vontade de vencer. Querer é você ter coragem e você ser ligeiro sobre os montes de promessas que o Senhor Deus fez aqui, que estão na Bíblia Sagrada. E você tem que ser um guerreiro bravo, feroz contra o inimigo que está roubando a sua bênção. O diabo está te amarrando na vida e o seu tempo está passando e você não se realiza. Então, seja corajoso e aprenda a manejar bem as armas que o Senhor colocou à sua disposição. E se apresse em fazer a obra de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, entramos em oração neste momento para jogar por terra toda a obra do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Invocamos o teu poder agora sobre toda a enfermidade, sobre toda a miséria, sobre toda a amarração na vida sentimental, na vida financeira. Pai, clamamos fogo do céu agora sobre estes demônios que têm causado dor, tristeza, mágoa, sofrimento de todo tipo no corpo, na alma. E em nome de Jesus, vamos declarar a nossa vitória. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem para a salvação. E por crer no teu nome, na força do teu poder, e por saber que não há impossíveis para ti, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela nossa vitória. Pai, eu agora vou usar o teu poder para jogar por terra todo o mal. Em nome de Jesus Cristo eu falo a você, espírito que tem tirado a paz e o sossego desse meu irmão, dessa minha irmã que me assiste, e você, espírito da sinusite, da labirintite, você demônio que tem causado alergia alimentar ou qualquer outro tipo de alergia. Demônio do catarro, do pigarro, dessa coisa que fica agarrada na garganta, desse nó na garganta, essa coisa estranha, esse entupimento no nariz, a carne no nariz, você que tem causado qualquer mal nas vias respiratórias, em nome de Jesus eu te amarro e eu te ordeno, sai, vai embora e nunca mais volte. E você diz amém e graças a Deus.